Beleza, pessoal? Ciência para a Saúde, com Otávio Franco, galera. Parceiro de bate-papos científicos. E hoje a gente está com dois convidados muito legais, o professor Marcelo Ramada, Stefan Doms, que vieram aqui no episódio anterior falar da experiência deles na Antártica. E agora a gente vai explorar um pouquinho a pesquisa, né? O que eles estão fazendo por lá, o que de interessante para o Brasil, para o mundo, de conhecimento nesse ambiente tão inóspito. Nosso primeiro bate-papo foi muito interessante, cheio de curiosidades. Vocês podem assistir o vídeo anterior, que tem um link por algum lugar aí que o meu amigo inominável vai colocar. Mas agora é ciência, né? Ciência do frio, velho. Ciência do gelo. Ciência Tentando no frio, parte 2. 2. Pessoal, o que levou vocês, né? Em que condições vocês tiveram as universidades envolvidas? Porque acho que é muito importante a gente valorizar esse esforço, e eu imagino que não é um esforço de uma única instituição, acho que tem muita gente envolvida, e um dos projetos Ciência para a Saúde é valorizar esse esforço, é valorizar a ciência brasileira e também popularizá-la. E a gente quer, então, que todo mundo entenda o que vocês estão fazendo lá. Então, o Projeto Biotech é um projeto que ele nasce daquelas coincidências da vida que parece assim, é para ser, né? Tudo começou com a ideia desse rapaz aqui do meu lado falando, eu quero trabalhar com musgo. Esse é o cara doente pelo musgo, não é, cara? A gente conhece... Sabe bem, né, cara? Desde que eu conheço o Stefan, é musgo. Que Tem uma tarefa específica. Exatamente, a tara no musgo. É um cara com tarefa específica. Né? E eu virei para ele e falei, cara, eu não sei nada de musgo. Ele falou, não, mas eu quero trabalhar com parte metabólito de musgo. Não, metabólito eu posso te ajudar, mas musgo a gente vai precisar de algum parceiro para ajudar a entender isso. Eu falei, então corre atrás dessa informação. Ele foi atrás do professor Paulo Câmara, da UNB, que é uma sumidade da parte de musgos e briófitas. E a partir disso, a gente começou a convencer o Paulo e falou, eu tenho um projeto na Antártica. Que tal vocês irem para a Antártica com a gente? Eu falei, cara, eu não vou poder porque eu dou aula, tudo mais, recém-entrado na Católica e tudo mais. Mas o Stefan talvez pode. Isso era mestrado? Então, doutorado. Tinha começado o doutorado. E aí, naquele ano, abriu um projeto do ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, uma chamada específica que o CNPq lança junto com o MCTI, CAPES e etc. E abriu. E de repente eu estava conversando com o Paulo, a gente viu, mas tem uma área de estudo de briófitas que não é explorada. Pelo menos não tão fortemente assim, que é a parte de genômica e biotecnologia de briófitas. E a gente falou, bem, se a gente tentar escrever alguma coisa nesse sentido, vai que cola. Não, a gente já tem. Então assim, você começa a ver, poxa, o cara falou comigo que no final de 2017 que ia mexer com musgo. 2018 entrou no doutorado para trabalhar com musgo. Conheceu um cara que tinha um projeto na Antártica. De repente é o mesmo ano que apareceu um edital. Aí a gente submete uma proposta e é aprovada. Né? Então assim, os projetos surgem um pouco disso. Assim, do interesse nosso em tentar entender como que esses musgos conseguem sobreviver a condições tão inóspitas, né, da Antártica, por exemplo. No primeiro momento esse era o foco. Né? Hoje nós aprovamos um novo projeto, que o foco não é só Antártico, mas o Ártico também. Mas como que plantinhas dessas que parecem tão sensíveis conseguem sobreviver a tanto frio, ausência de água líquida, porque elas estão congeladas durante boa parte do tempo, coberturas enormes de gelo por cima delas, sem sol durante 6 meses. O que faz com que elas consigam sobreviver? Que baixa de metabolismo é essa? E eu acho que essa é a pergunta. Né? Tipo, a pergunta de um leigo seria assim, por que estudar musgo num lugar desse é importante para o Brasil ou para a ciência em geral? Por quê? É exatamente porque vocês querem entender como uma situação adversa dessa modifica um organismo e o que tipo de informação isso pode gerar? Porque isso é legal. Porque, assim, quando a gente pensa no musgo, eu penso no Stefan. É automático. Bom pensamento. Musgo, é uma coisa assim. Eu ainda associo com basquete, mas falei, é um cara do basquete do musgo. O Stefan já jogou na NBA também. NBB, basquete brasileiro, vamos valorizar. Não, é assim, tenta explicar também para a galera que está vendo a gente, como é que isso transcende. Porque imagina um cara normal, né? O cara que não é cientista, mas ele fala, tá, os caras vão entender como é que o musgo sobrevive. O que muda na minha vida, cara? Eu não mudo nada, eu continuo comendo cachorro quente, é a mesma coisa. E o que essa informação traz de benéfico pro cidadão comum, pro cidadão que tá lá e bota fé na ciência e acredita nisso aqui? Pode começar. Já aproveita e fala por que você ama tanto musgo, cara. Que tal é essa? Você não contou ainda. Era uma terça-feira. Não, terça-feira, Maria Musgo. Cara, a situação dos musgos é bem interessante, assim, porque foi a oportunidade de poder trabalhar com o professor Antônio América, o primeiro IC, né, que eu fiz lá na Embrapa, e trabalhava com a questão de expressão heteróloga, né, em um musgo. Depois tive a oportunidade de fazer o mestrado aí com
com o Otávio nessa parte. Especialista só para quem não faz ideia do que seja isso. Porque aqui tem cientista que assiste a gente, mas tem uma galera também que não faz ideia. É você... Eu vou falar uma síntese de uma determinada molécula num ambiente não natural, num organismo que não naturalmente produz essa molécula. Né? Então é tipo a insulina, né? Hoje a insulina é produzida em bactérias e aí depois você vai programar uma espécie para produzir uma molécula que naturalmente ela não produz. Exatamente. E você usava musgo. Usava musgo, isso para produção de um ciclotídeo, né? E só que sempre passava na minha cabeça, eu falei, cara, a gente tá tentando botar ela para produzir alguma coisa, mas o que essas plantas já produzem, cara? E tem essas informações, não tem essas informações, e cara, eu sempre gostei muito de ler, né, sobre isso e não encontrava pouquíssima coisa, e era uma coisa que batia na minha cabeça, eu falei, cara, será? Porque a gente não conhece, cara, boa parte da nossa biodiversidade, a gente não conhece absolutamente nada sobre ela, e o que a gente conhece tem muito uso, né, historicamente, na parte de biofármacos, enfim, essa situação. E aí, quando a gente começou a pensar nessas questões dos musgos da Antártica, a gente pensou, cara, são plantas que vivem num ambiente extremo. Um ambiente extremo que pouquíssimos organismos conseguem se dar bem lá na situação, né? Sobreviver a essas condições. Então, alguma coisa diferente essas plantas têm para elas se manterem adaptadas neste local. Então, a gente pensa numa situação de resistência a frio, então talvez possa impactar do ponto de vista biotecnológico, a gente para pensar em cultivares, por exemplo, em regiões frias do país que sofrem com geada. Então, se a gente desvendar ou ter ideia de como são esses mecanismos moleculares de resposta da planta frio, talvez a gente possa descobrir novas formas de poder responder a essa situação. Não só nessa questão do frio, mas tolerância à dissecação também, que é uma coisa muito importante, que é um mecanismo muito importante de briófita, né? Luz. Incidência de luz. Incidência de luz. Tudo aquilo que compõe um ambiente que faz ela ser um ser resistente, aquilo a gente pode trazer algum aprendizado para isso, né? Eu vou só usar outro nome. Resiliente. Resiliente. Então, o que você me fala é o seguinte, a gente pode transformar as plantas com esse conhecimento. Eu imagino lá, o Toninho plantando banana. Então, o Toninho perdeu toda a produção dele por causa de uma geada. E não precisa ser só de banana, mas pode ser outra coisa. Se você entende o que tem nessas plantinhas, nesses musgos, quer dizer que eu posso usar essa informação para ajudar o cara que está lá produzindo banana. Então, ele vai gerar uma banana diferente, que vai ser resistente a frio e que vai poder viver com menos luz e produzir em maior quantidade. É isso. Essa é a história. É uma ideia. É uma ideia, possibilidade que vem como consequência de trazer essas informações à tona, né? É uma das possibilidades também. Você para pensar o seguinte, você estuda essas coisas na Antártica. Primeiro, nós temos 3 reguladores térmicos do mundo, Ártico, Antártica e Amazônia. Quando você começa a estudar plantas na Antártica, e você começa a ver que elas estão ocupando novos espaços lá também, porque o degelo é real, o aquecimento global é real, você começa a ver que, eventualmente, essas mudanças de plantas dominando novos ambientes, respondendo diferentemente ao seu ambiente, também se soma a informações também de aquecimento global. E que eventualmente isso vai trazer para cá. Olha a onda de calor que a gente já passou esse ano e que está vindo outra. E isso não vai ser algo que vai parar. Isso vai começar a se tornar cada vez mais cíclico. E as respostas dessas plantas lá, essas mudanças também, elas começam a trazer informações novas que a gente pode usar para aplicações no Brasil, o Toninho, por exemplo, né? Ou às vezes, Toninho da banana, né? A gente pode descobrir uma nova molécula com potencial antimicrobiano, por exemplo. Então, poxa, eu posso combater doenças, inclusive da agropecuária, né? Mastite bovina, né? Salmoneloses, dentre outras. Pensando em seres humanos, uma das maiores problemáticas que a gente vê, apesar de os antimicrobianos serem um problema também, é dos antitumorais. Câncer é uma miríade de doenças que assola muitas pessoas. Eu, particularmente, tive uma tia que faleceu recentemente por um câncer pancreático que, quando foi descoberto até o falecimento dela, demorou 5 meses. Então, nós podemos ter novas moléculas. E como o Stefan disse, muitas dessas moléculas que nós já utilizamos hoje no nosso dia a dia, como biofármacos, foram obtidos da biodiversidade. Então, o pensamento desse estudo, ele é um pouco amplo. Ele quer que a gente entenda um pouco como que ela responde ao ambiente, porque isso pode gerar um nível mais macro, respostas também, pensamentos de evolutivo, de aquecimento global, tudo mais, mas, trazendo para a realidade de biotecnologia também, a gente pode começar a ajudar a gerar novos tipos de moléculas, ou pelo menos como se fossem pequenos arcabouços que podem ser trabalhados em cima disso,
um design, né, direcionado para novos biofármacos e eventualmente a gente vê isso na prateleira do mercado, numa farmácia e tudo mais. Ou seja, agora eu como uma carne de uma melhor qualidade ou um leite de uma melhor qualidade. Por quê? Porque esse estudo foi executado. E lógico, isso é um pensamento extremamente amplo, um pouco futurista, mas é tudo coisa que acontece no futuro, exatamente, tem que acontecer em algum ponto, né? Então, biotecnologia. isso. É isso. Essa Essa disrupção vanguardista, né? Eu tenho uma curiosidade minha aqui, eu tô vendo aqui a estação, a gente até falou disso no capítulo anterior. Você vai perguntar de comida de novo? Não, não. Você vai, já vai falar entendi que é de boa. comida Você de gosta, melhor você gosta de qualidade. memes? Eu gosto de memes e... Sim, tem bastante lá. Foi bem... O quão longe vocês vão dessa estação para fazer essas coletas? Por exemplo, você vai coletar hoje, você vai sair, sua missão é pegar um musgo, coletar um musgo. Né? É aqui perto, você vai fazer longas caminhadas, você vai pegar um É na barco. água? Tem. Na água. Tem de tudo, tem de tudo. Tem musgo em tudo quanto é canto. Por exemplo, eu estive lá agora, a gente estava com neve mais ou menos na altura do joelho, eu fiz o meu relógio marcou que eu andei durante o dia lá 17 quilômetros, por exemplo, com neve até a altura do joelho, fazendo na Península Keller, que é a região que a gente tem lá, né, fazendo coletas. Então, tem como você fazer coletas a pé, saindo da estação, mas lá onde a estação fica, que é a Baía do Almirantado, você tem vários locais que você pode solicitar ao grupo base para te apoiar via bot, para você acessar um outro local dessa ilha, que é a Ilha Rei George, que é onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz, e lá você vai pisar em terra e vai fazer coleta. Eu não tenho interesse só na Ilha Rei George. As Shetlands do Sul é um complexo de ilhas, né? Então eu tenho Nelson, eu tenho Robert, Livingston, Snow, Deception. Aí o navio polar, né? Como esse aqui, por exemplo, o Almirante Maximiano, a gente dar uma bolachinha dele aqui. Até que enfim o nome que era só Stevenson. Anderson. Cadê o José? A Ilha José da Silva, velho. Não só o Almirante Maximiano, como também o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, são navios que podem nos levar para outras ilhas, para outras regiões da Antártica, para nós podermos fazer coletas específicas. E aí vão ser lançados os acampamentos. E o acampamento, o cara vai ficar lá 1 semana, 2, 3 semanas isolado, acampando, dormindo acampado, tendo que cozinhar sua própria comida, tendo que, para fazer o número 2 num negocinho lá, e depois alguém tem que ficar tirando o número 2 para juntar num barril de número 2. Só para depois levar, depois ser fechado, descartar, tudo mais. Eu cortei, o cara Tá tentando. Esse é o padrão do... Esse é o padrão do assim, Bernardo. A nossa pesquisa, por exemplo, o nosso projeto, nós fazemos coletas próximo da Estação Comandante Ferraz, mas nós fazemos coletas também em região de ilhas. Eu fui para a estação porque nessa época é muita neve. Então não vale a pena eu ficar arriscando ir para uma ilha que eu não vou conseguir talvez coletar nada, porque teve locais aqui na Ilha Rei George que eu cavei mais de 2 metros. Até chegar. Não, eu não cheguei. Eu não consegui chegar ainda na camada de gelo para coletar umas briófitas. Teve outro que eu cavei, cheguei na camada de gelo, a pá que eu tinha disponível Não abria. não permitia eu atravessar. Então, assim, é mais jogo você gastar sua energia para coletar próximo aqui, porque você sabe o que vai dar certo ou errado, do que você gastar um tempo do navio se locomovendo até uma ilha, despender toda uma logística de pessoas para te lançar para o local para você voltar lá e falar, não coletei nada. Então, o Stefan, que vai em janeiro, por exemplo, ele e a Camila é uma aluna de doutorado do grupo, eles vão fazer várias ilhas. Eles vão ir para a estação? Vão, mas o tempo deles na estação vai ser pequeno, né? E, por exemplo, eu fiquei 27 dias viajando agora, no final de outubro até o final de novembro, né? 17 dias foi, ida e volta. Eu fiquei 10 dias lá, e isso que 10 dias na Antártica quer dizer que é algo bom. É bom. E assim, desses 10 dias que eu tive bons dias para coleta, foram 5. É como a gente falou, né? Isso é refém da natureza. O tempo você... tá ruim, não tem o que fazer, se reinventa, vai fazer coisa no laboratório, prepara a meio de cultura, vê essas coisas todas aí. E lá, muito laboratórios. Os laboratórios desses são 17 laboratórios, 14 internos, 13 externos, que são maravilhosos. Estão funcionando super bem. Tem uns equipamentos assim, estrutura. top. Sim. Tem uns equipamentos de massa lá? Então, eu tentei, Brooker, Termo. Pô, vamos patrocínio, galera. Já conversei com vocês um pouco sobre o assunto, eu nunca consegui passar do América Latina. Saiu do Brasil e foi para América Latina. Tá na hora da gente subir ali para os Estados Unidos, Alemanha, para a gente conseguir ter um comodato lá.
aprovamos um novo projeto agora, mais 4 anos, eu garanto o uso dele lá. Vamos patrocinar. Olha aí, ciência brasileira aí. Né? Não, vai ver Operações tudo. internacionais, imagina, tem um Mas aspecto militar. Nós temos liofilizadores, nós temos máquina de PCR em tempo real, isso no laboratório da Fiocruz. A Fiocruz tem um laboratório que é o Fiolab. Tem uma estrutura básica para você fazer. Então, nós conseguimos fazer parte da nossa pesquisa inicial de triagem, começo de cultivo do material lá. E a gente traz esse material cultivado, às vezes, para o Brasil, para dar continuidade nos laboratórios aqui no Brasil. Porque isso é legal pra gente imaginar, porque, por exemplo, quando a gente pensa em briófita, em músico, pensa que o cara vai sair e vai pegar um negocinho assim, né? Não. Aqui no Brasil deve ser mais fácil, porque você não tem que cruzar gelo, não tem nada. E quanto? Eu preciso pegar um montão, porque só eu pegar um pouquinho. Se eu pegar uma mãozinha de músico... Stefan, conta, já que você é apaixonado, conta pro povo como é um músico, porque a maior parte das pessoas não sabe como é que é um músico, cara. O que é um briócoto? Briófita, não é briócoto. É briófita. Cara, na verdade, os musgos são plantas avasculares, né? Elas são diminutas. Né? E que eu até costumo falar com o pessoal, pô, sabe aquelas... Você escorrega na cachoeira, então? Isso é musgo. Ah, o musgo entendeu? é que você escorrega na cachoeira. Ali cresce no paralelepípedo ali, então, isso são musgos. A gente não dá muita atenção para isso. São espécies que são negligenciadas. Né? E tem uma diversidade, enfim, grande em todas as regiões biogeográficas do planeta. Né? Só não tem musgo em água salgada, mas em qualquer outro local você encontra. Inclusive em locais extremos, como Antártica e no Ártico. Então, tem essa questão de a gente fazer essas coletas. Então, na Antártica, são 120 e poucas espécies diferentes de 144 táxons de briófitas. Mas Briófitas você sabe quem é? Quem você olha e fala Dá assim, pra- você consegue? Dá pra aprender. Uma ponto que você falou de ambientes extremos, não tem água salgada. Então, extremo do frio, extremo do calor, ela... Desertos quentes também tem algumas espécies de briófitas também, de musgo. Assim, tá associado com essa resiliência mesmo de extremidade. E são adaptações maravilhosas, sim, essas condições. Por isso que eu falo essa questão de resiliência, essas plantas são resilientes. Tá, e aí você coleta um pouquinho, você coleta 5 quilos, você já... Porque isso é importante, né? É importante. O cara vai lá e destrói todos os musgos da Antártica, porque pegou 182 quilos. A gente não pode coletar, assim, sem critério, assim. Na verdade, né, quando a gente faz o formulário logístico, a gente manda um relatório, né, para a divisão de meio ambiente, né, que é do MMA, enfim, e eles fazem uma análise, isso aqui tá ok, não vai causar nenhum impacto, porque inclusive no protocolo de Madrid, que é uma dessas partes que rege sobre a biodiversidade da Antártica, fala dessas questões. Você não pode tirar demais, porque vai ter um impacto ambiental. Então a gente vê assim, acho que tudo depende da finalidade. Né? Essa parte de metabólica é um pouquinho mais que a gente pega, assim, né? Mas, por exemplo, para iniciação de cultivo, um punhadinho, assim, já resolve, a gente já consegue fazer. E genômica também. E assim, imagino que parte dessa pesquisa vocês fazem no laboratório lá, e outra parte complementam nos laboratórios de cada instituição, né? Mas dá para fazer muita coisa lá? Olha, em termos laboratoriais, a gente tem uma certa limitação. A parte de coleta de campo, lógico, ela é 100% lá, mas a parte laboratorial, se eu fosse falar que a gente consegue fazer 10, 20% lá, e o restante a gente faz aqui, assim, porque o tempo é pouco. Exato. A grande questão é o tempo, porque essas plantinhas, elas são negligenciadas também, por quê? Porque elas são difíceis de cultivar, elas crescem devagar. Você tem que ter uma paciência, um tempo muito grande esperando. Então, às vezes, você não tem esse tempo. Então, assim, você vai para outras coisas. Imagina, você vai comparar um estudo de uma bananeira. Você quer estudar o que tem na folha da bananeira e o que tem de musgo. Uma folha de bananeira, você tem material suficiente para coletar, fazer vários testes. No musgo, cara, você tem que coletar um monte ou colocar para crescer. As de biomassa são consideráveis. Sabe, dizer pouco tempo. Para quem não é da ciência, você pode achar, nossa, muito tempo. Na verdade, não é. Falando de biotecnologia, laboratório, as coisas, elas são feitas devagar. Elas são feitas com muita metodologia. Então, assim... Tem musgo que cresce 8 meses crescendo no laboratório. 8 meses crescendo no laboratório. Poros que demoram 20 semanas para poder germinar. Tá vendo? Se você negligencia os musgos, você é um desaplaudir. Vamos desaplaudir. Tchã. Ame os musgos, cara. Ame os musgos. Não é isso, Valorize.
Exatamente. Você vai dar sequência no que é o desaplaudido. Você dá sequência. E aí, ó, se você nos caderninhos aqui, que eu tô vendo aqui, caderno de campo 1. E aí eu achei aqui, ó, Wanda, tem gelo. O que é isso, cara? Quem é Fala um Wanda? pouquinho. Por exemplo, assim, a Saudades, esposa de Wanda. vocês sabia que vocês estavam com a Wanda na Antártica, assim? Olha, eu posso falar que a minha esposa, pelo menos, ela foi pra Wanda comigo. É uma homenagem do gelo. Que coisa legal. Esse papo tomou um rumo estranho. E vou te falar que quando eu mandei a foto da Wandinha pra ela desse ano, ela falou como ela está diferente. Não é a bandinha da Netflix, o Meninos e Meninas. É Wandinha, cadê os patineiros? Gênero Wanda. O que é isso, então? Então, Bernardo, isso aqui, cara, todas as informações vitais das coletas que a gente faz estão aqui, né? Então, ó, a gente vai com a equipe, faz a coleta e registra tudo, tá? As informações, os pontos de GPS, enfim, o número de amostra, a data, a hora, tudo isso aí é importante pra gente. A gente faz registros fotográficos também. Características do local, então, pô, ambiente de degelo, tal, exposto. E a gente começa a ter algumas ideias, né? Porque a gente começa a ver que determinados tipos de espécie estão em locais, por exemplo, sei lá, mais abrigados. Então, talvez não seja tão interessante procurar alguma coisa, enfim, de resposta à ultravioleta, por exemplo, umas plantas dessas que estão mais abrigadas, e sim as mais expostas, talvez. E como é que é essa mudança, né? Então, todas as informações a gente garante que elas ficam aqui, a gente coloca aqui no campo mesmo, então é um trabalho entre coleta, cada um é bem dividido mesmo, né? E a gente procura também, chegou no laboratório, chegou na estação, no navio, passa tudo isso aqui pro computador, É porque pra você guardar. esquece tudo, né? cara? Onde Na cabeça da GPS, gente, né? bota tudo lá. Ele vai colocando na ata, porque no final das contas ele tem que saber assim, qual é a história daquela pesquisa, né? Ah, naquele dia o laboratório estava frio. Ah, naquele dia teve um pico de luz. Bom, a gente tem que entender assim, qual é o fenômeno, e para isso a gente tem que tirar todos os viés, né? Então, assim, se aquilo ali foi um fenômeno dado pelo frio, a gente tem que saber. Inclusive agora, esse ano, né, foi em fevereiro, fui fazer uma recoleta que o Marcelo tinha feito no começo de 2022, final de 2021, enfim. E eu não estava lá, né? Já tinha retornado. E aí peguei as informações que estavam aqui, com algumas informações do Marcelo, e conseguimos acessar o mesmo ponto, pegar a mesma população lá, por conta disso. Se a gente não tivesse isso bem alinhadinho, bem pautado, a gente não encontrasse, e aí ia ter um problema, né? De continuidade, assim, da história. E a história dos anticongelantes? Eu me lembro que tinha uma história dessas que as pessoas buscavam anticongelantes para preservação de órgãos, para, por exemplo, o cara não cair na água e morrer em 90 segundos, já injetar e já como é isso é real? Tem pessoas que estudam, vocês estudam esses anticongelantes? Como é que funciona? Nós não chegamos ainda no ponto de moléculas anticongelantes, né? Qual que é a grande dificuldade que nós tivemos? Nós fizemos alguns estudos pegando as briófitas lá, né, de acordo com o que nos foi permitido. Fizemos extrações e tudo mais, e a primeira coisa que era óbvia que a gente viu foi, cada vez que eu faço uma coleta, mesmo que seja no mesmo local, a resposta do meu organismo é um pouco diferente, então as moléculas ali presentes são diferentes. Então, necessariamente, eu vou ter uma reprodutibilidade de resposta. Se eu estou testando um antimicrobiano, um anticongelante, ou o que seja. Então, o que a gente fez? A gente falou, não, calma lá, vamos tentar padronizar o seguinte. Vamos cultivar isso no laboratório. Vamos conseguir ter a capacidade de ter esse organismo puro no laboratório. Por quê? Porque as briófitas, quando a gente coleta lá, não é só briófita. Que elas podem estar associadas umas com as outras. Mas as briófitas, elas funcionam como microflorestas de uma diversidade de artrópodes, colêmbulas, de tardígrado. Viu? Você que E não é biólogo, tá sofrendo. É um monte de bichinho. Briófitas e É um É. monte de bichinho lá dentro, depois o Tardígrado. inominável. Né? Vejam aqui o tardígrado. Coloquem tardígrado no Se Google. você congelar e descongelar, ele Ele sobrevive. Você joga ele no espaço, ele não morre, ele não implode, não explode nem nada. Então, assim, tardígrado tá lá dentro, bactérias, fungos. Então, ali, a briófita, ela meio que se torna como se fosse a floresta amazônica da Antártica. O que regula o clima na Antártica, principalmente, é a questão do gelo, degelo e tudo mais. Mas qual que é a contribuição que essas plantinhas vão começar a ter? Porque, afinal, tem algumas regiões que a gente vê o degelo acontecendo onde tem planta. Por quê? Porque a planta, quando ela começa o metabolismo dela a ativar de novo quando o sol aparece, ela gera calor. Então você começa também a descongelar um pouco mais rápido o gelo superficial em algumas regiões onde tem plantas, por exemplo, também. Então ela começa a aparecer. Então, assim, essa floresta que tem ali,
ela guarda uma diversidade enorme de seres, inicialmente, mas também de várias perguntas que se pode fazer. Então, assim, a gente fica muito doido, porque a cada pensamento que a gente tem, a cada observação que a gente faz, é uma ideia nova que vem na cabeça, e a única coisa que a gente pensa é o seguinte: caraca, a gente não tem gente suficiente, nem dinheiro suficiente. Então, por favor, financie. Queremos você aqui. Porque assim, e o pensamento é sempre esse, assim, a gente tá fazendo ciência porque é legal estudar plantinha, é legal, a gente é biólogo, a gente ama isso. Mas o ponto é, qual que é o retorno para a sociedade? Tá sempre na nossa cabeça, a gente quer que isso torne algo plausível, não é só a formação de seres humanos. Por exemplo, a gente formou o Stefan nisso, formou outras pessoas, isso é legal, são pessoas que vão contribuir para a sociedade. Mas agora a gente quer também um anticongelante. Pô, e o anticongelante vai vir de quem? Vai vir da briófita? Vai vir da bactéria? Ou vai vir do fungo? Então a gente tem no grupo agora pessoas que estão trabalhando também com a parte de micro-organismos. Isso é bem legal, cara. É muito maneiro. Porque agora, se eu pegar um micro-organismo que foi isolado ali, boto ele no menos 80 sem nenhum agente criopreservador, vou criar uma solução. Tá, uma coisa que não vai deixar ele congelar, água congelar, nem nada, né? Se de repente ele congelou, o micro-organismo vai morrer, provavelmente, beleza, não produziu nada de anticongelante. Mas se de repente num teste desse aleatório, a gente coloca lá água com o micro-organismo ali dentro, e a água não congela, né? A gente já tem um indício inicial de, poxa, tem um anticongelante, aí sim a gente pode começar. Então agora a gente está começando a tentar, tanto a parte das briófitas, quando os micro-organismos começar agora a tentar tirar mais informações biotecnológicas dele, porque a gente está começando a isolar. Até onde vocês já avançaram? O que vocês já aprenderam Eles já podem concretamente? congelar a gente e você viver daqui a 300 anos, velho. Vanilla Sky. Parte do congelar, a gente congela fácil. Reviver totalmente isso. 90 segundos, cai na água. Congelar. Assim, é interessante essa pergunta porque a gente tem que contextualizar. O projeto foi aprovado de fato em 2019, né? 2019 teve algo fatídico que aconteceu, que o Stefan pode eventualmente falar ou não, que fez com que a gente não conseguiu coletar muito material. Foi. Não, mas a gente deve falar. Acho que Né? vale a pena. A gente estava conversando aqui no intervalo. O Estevão estava contando pra gente que teve um acidente de avião e eles participaram da busca. Fala um pouquinho sobre isso, que é importante, assim, porque nem tudo, uma das coisas que a gente falou foi assim, é um ambiente nosso, as coisas acontecem. Sim. E acho que teve uma tragédia envolvida nisso, né? Exatamente. Você falar um pouquinho sobre isso também, acho que vale a pena. E entra aquela situação, né? Você é refém daquilo que acontece, né? E 2019 foi o primeiro ano de vigência do projeto. Estávamos em dezembro, se eu não me engano, né? 8 de dezembro. 8 de dezembro, exatamente. E não é só o Biotech que vai, outros projetos vão também, né? Então cada um tem o seu papel ali, tem o seu período para poder fazer as pesquisas. E a gente tinha feito um campo, assim, muito pontual, assim, era uma novidade para mim também estar naquele local, então, para poder fazer um reconhecimento, né? E aí no dia seguinte a gente foi para uma outra localidade, né? No Estreito de Bransfield, e a gente recebeu a ligação da Armada chilena falando que uma aeronave chilena tinha caído em direção da Antártica, né? Um Hércules 6030 tinha caído em direção da Antártica. E que o navio, onde eu estava, né? O Almirante Maximiano, tinha sido deslocado para poder fazer o SAR, né? Que é o Search and Rescue da aeronave. E nós passamos 15 dias no Estreito de Drake, depois vocês colocam aí na internet, aí no YouTube, o que é Estreito de Drake, tá? Para ver o que é. Tranquilinho. Né? É suave. Durante 15 dias para poder fazer. Então acabaram as pesquisas, fomos focar nessa situação, né? Inicialmente a gente não sabia que ia ser 15 dias, né? A gente estava, pelo SAR, o tempo que durar, né? Isso Poderia ser mais. Poderia ser mais, ficar poderia 2 ser meses, mais. 3 meses. Então, nós ficamos, assim, infelizmente, não sobreviveu ninguém, né? Nós chegamos a encontrar os destroços, isso ficou muito marcante, né? Como a Antártica é um lugar que é extremo, Merece testa respeito. muito, merece respeito. velho. É né? isso. E aí, por conta disso, a gente teve a oportunidade de uma vez nessa operação, né? Super rápida, então foi o material restrito que a gente teve para poder trabalhar, né? E aí as coisas começaram a acontecer, na verdade, em 2021, aí já na pandemia, né? Todos os coordenadores de projeto falaram, não, nós não queremos levar Covid para a Antártica, não há vacina nem nada, estamos cancelando a parte de pesquisa, né? A Marinha até nos agradeceu, mas eles fizeram a parte logística, tinha que levar um grupo base lá, tinha que tirar quem estava lá para colocar um novo grupo, mas não teve pesquisa, só em 2021 que foi voltar mesmo, né? Então, um detalhe interessante, porque quando você vai lá, você não quer dizer que você consegue trazer a amostra vai ficar às vezes na Antártica até abril de um certo ano, porque o navio tem que voltar no final do verão antártico com a sua amostra. Aí quando ele volta... pode ser que você deixe sua amostra. Você não volta com a amostra do colo. Porque assim, eu sou um apaixonado por amostra, velho. A gente fez de 2021, 2022, o Stefan foi embora em dezembro, eu fui embora em fevereiro.
Mas a amostra chegou no Rio de Janeiro só em abril. Abril de 2022, a gente estava ainda com aquela onda da Omicron, por exemplo. Bem Então, mal. Exato, a gente estava com uma dificuldade muito grande de conseguir ir ao Rio de Janeiro para buscar a amostra. A gente teve que pedir auxílio à Fiocruz para manter congelado nos freezers deles, para depois a gente conseguir. A gente pegou esse material em julho do ano passado. Então, o que a gente desenvolveu do projeto de fato é de julho do ano passado para cá. E o que a gente desenvolveu? Alguns testes antioxidantes, alguns testes para acetilcolinesterase, questão de Parkinson e etc. Alguns testes também de antitumorais. E desses testes mostraram para a gente que a gente tem uma variabilidade muito grande que atrapalha a gente falar que cientificamente, né, o que está fazendo com que essa atividade ocorra, qual que é a molécula. A gente não tinha reprodutibilidade. Então, o grande ganho que a gente tem, que é uma coisa que o Stefan encabeçou brilhantemente no grupo, né, e outras pessoas estão, um abraço inclusive a todo mundo que trabalha fielmente no grupo. É importante dizer, né? a gente tá falando aqui, mas assim, tem toda uma equipe por trás, né? Com certeza. Alunos. E eu julgo como sendo a coisa mais importante da ciência são as pessoas. Então pronto, palminha, aplauso. Sim. Não, mas é legal. Não, mas é é importante pensar, As pessoas que foram, é um privilégio, naturalmente, certeza. né? Isso aí. Mas tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas, desde a própria instituição que dá apoio, o sede professor, o governo com a bolsa, o financiamento. A Wanda. A banda está descongelando. Que ela sempre não se recebe bem, apesar de ser meio movediça, todo mundo atola lá, é impressionante. Fica ligado. Cara, lá é um local de atolar fácil pra caramba. Quase que eu atolei dessa vez também. Ali é. E os alunos, né? E aí, isso é uma pergunta. Quantas pessoas estão envolvidas hoje nesse projeto, no Briotech, lá na Universidade Católica? Direto ou indiretamente, assim? Olha, da Universidade Católica de Brasília, nós temos... o meu grupo, como todo, está com mais ou menos umas 25 pessoas atualmente no projeto. Eu diria que umas 15 pessoas. Um grupaço. Exato, como está começando a crescer, ganhar o corpo. E agora tá legal, porque a gente agora está conseguindo pegar as plantinhas da Antártica e do Ártico e comparar. E detalhe, crescer no Brasil. A gente coloca isso para crescer a 20 graus Celsius, eles adoram crescer nisso, conseguimos biomassa suficiente para fazer todos os estudos que a gente quer, comparar genoma. Poxa, espécie que só ocorre aqui no Polo Sul e no Polo Norte. Vamos comparar agora. Agora eu consigo crescer esses caras para colocar eles em algumas situações agora de frio e etc, para ver a resposta dele àquilo. Só que eu tenho reprodutibilidade para ver o anticâncer, o antitumoral, o anticongelante, etc. É produzido pela planta mesmo, porque ela está axênica, ela está pura, livre de contaminações. Então, esse é o grande ganho que a gente tem. A gente formou agora uma biblioteca de organismos puros, livres de contaminações, no qual a gente pode começar a falar agora. Eu quero colocar esse cara aqui para crescer nessa condição, nessa, e vou comparar as respostas dele com reprodutibilidade para quem sabe agora entender a parte fisiológica, evolutiva, mas também as potencialidades biotecnológicas. Deixa eu perguntar, o inverso é verdade também? O quê? Por exemplo, as que vêm do frio ficam felizes aqui. E as daqui ficam felizes no frio? Nunca testamos. A gente pode ver, por exemplo, fazer um teste com as do Cerrado. Só para saber se a resiliência para os dois lados. Em teoria, existe alguma coisa nessas que já estão lá estabelecidas. Por quê? Existem alguns trabalhos que mostram que propágulos de musgos e etc. são levados pelo vento e por aves migratórias para a Antártica. Mas nós não vemos espécies, né, com tanta frequência que acontecem, por exemplo, no Cerrado, acontecendo lá embaixo. Mas não quer dizer que não está chegando, provavelmente chega, mas talvez não sei se chega algo viável ou em quantidade suficiente para dominar. Ou porque o ambiente é inóspito o suficiente para que... Sim. Exatamente. Aí tem algumas espécies que são cosmopolitas. Uhum. Tem algumas poucas espécies que são cosmopolitas que a gente encontra. Ô, pena que vocês não trouxeram um pra gente ver, cara. Agora eu tô curioso pra ver as folhinhas do musgo, cara. Briófita. Procura aí no YouTube. A gente vai mostrar aí depois. Aí. O Stefan vai te corrigir. O Stefan vai te corrigir e vai falar filídeo. Não folha, porque briófita não tem... Filídeo. Então vamos lá, eu peço desculpas. Folha chama filítio. Aí. Eu chamo italiano. É o filítio. Que passa na porpeta do Carmines. Mas ó, é importante a gente comentar uma situação que é a seguinte, ó. Os 10 dias que eu passo ali na Antártica garantem o trabalho de um ano todo. Né? Então, os 10 dias que eu passo ali pode garantir uma dissertação, uma tese. Então faça seu serviço direito nesses Então, 10 olha a dias. responsabilidade que do caramba, cara. fazer ir lá. E, cara, o tempo tá bom, você vai sair pra coletar. Já fizemos o que a gente ia fazer. Beleza, mas o tempo tá bom, cara. Aproveita, Coletar de novo. coleta, procura locais novos, então, que a gente não conhece toda a Antártica.
A gente teve a experiência de ir para diferentes localidades ali na Shetland, né? Mas, cara, tem numa saída de campo dessa que a gente encontrou uma espécie que a gente só tem registro dela naquela região. É raríssima. E foi uma saída despretensiosa, né, que a gente fez. Quais outras universidades aqui do Brasil estão inseridas nesse projeto com interesse na Antártica ou no Norte? São muitas? São universidades tanto nacionais quanto centros internacionais também, né? Nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Luiz Rosa, como um dos participantes do projeto. Ele é mais especialista na área de fungos. O professor Paulo Câmara, também aqui da Universidade de Brasília. Nós temos o professor Fabiano Lopes, da Universidade Federal do Tocantins. Professor Felipe Vitória, da Unipampa, do Rio Grande do Sul. Eles têm outras parcerias também, assim, mas assim, não tão, digamos assim, nacionais, eu digo, né? Que estão oficialmente no projeto, mas assim, a gente sempre conversou, trocou algumas ideias, mas o FOB na Bahia, Federal do Mato Grosso, o CDB, né, com o Otávio também. Sim. Nós temos várias pessoas juntas. Oi? A Unip também, de São Paulo, com a professora Ivana e o Drauzio Varela também. Estados Unidos, nós temos o Joint Genome Institute, que é o maior instituto de genomas do mundo, né, que apoia o projeto, inclusive, financeiramente. Também, né? Então, tudo que a gente quer fazer de genoma vai fazer lá. Nós temos um contato também com a Universidade Católica do Chile, com o Gustavo Zúñiga. O British Antarctic Survey, que é meio que o programa antártico britânico, com o professor Peter Convey. Então, assim, são várias pessoas que estão unidas com o objetivo de fazer com que essa parte de genômica, que pouquíssimo explorada, ela comece a se tornar algo um pouco mais relevante, porque uma vez que você começar a entender esse genoma, comparar, a gente tem uma loucura aí de diversidade. Eu já falei pro Steph, falei, cara, é o seguinte, a gente aprovou um novo projeto, é o seguinte, a gente já foi para Svalbard, beleza, a gente sabe chamar em Svalbard, mas agora eu quero a parceria para ir para Alasca, para fazer o Canadá, para fazer a Groenlândia, para fazer a parte da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Rússia, e a Islândia. Eu quero pegar os 8 países do Tratado do Ártico. A diversidade de coisas que pode aparecer, poxa, essa plantinha aqui dessa coletada na Antártica não produz essa molécula, mas essa daqui produz. E na própria Antártica também, a gente quer explorar novas áreas. Não, mas uma das coisas que eu quero falar aqui da ciência, olha que coisa maneira, velho. Até eu olhar pra câmera aqui, ser cientista é muito legal, velho. Olha só o que os caras já fizeram. Os caras já viajaram o mundo todo, querem viajar mais. Foram a ambientes extremos. Não é pra qualquer um. Entendeu? O cara tem que ser resiliente. Eu sempre penso no cientista, velho, tipo o Indiana Jones. Os caras vão pra um lugar, velho, e quase ninguém vai. Cai na água congelante. E isso por quê? Porque o cara quer estudar musgo. Musgo. E ainda pode contribuir pra caramba pra vida de milhões e milhões de pessoas. Aí vem falar que ciência não é legal? Ciência é muito maneiro, cara. É muito legal mesmo. É uma vida de pessoas que vocês estão vendo aqui, que veem as coisas de uma forma diferente. E conseguem fazer coisas que a maior parte das pessoas não consegue. Por exemplo, Bernardo, já foi para a Antártica? Não. Eu também não fui, velho. Então, os caras já fizeram uma coisa que a gente não fez. Uma vez eu estava conversando com o professor, eu até gosto de mencionar isso, o Lauro Viano, fisiologista da UNB. E ele perguntou assim, só em debate sobre pesquisa aplicada, de campo. E ele falou assim, ele é um fisiologista. Por que eu estudo isso? Primeiramente, porque eu gosto. A primeira pergunta é assim, porque eu gosto. Respondendo você dos músicos? Eu gosto. Isso, mano. É isso, eu simplesmente gosto. É só incomum. É incomum, né, mas é legal demais. Tem uma curiosidade, eu quero entender como funciona. E aí, obviamente, claro que a gente consegue extrair depois as aplicabilidades, as possibilidades, mas, antes de mais nada, há uma curiosidade inata, que é fantástico, e aí ela não tem que ter limite mesmo, é de musgo, da engenharia, disso. E a partir daí, é uma motivação muito pessoal, intrínseca, vai no trabalho, mas isso é o fantástico do cientista. Muito, velho, muito legal, cara. Que é genuíno. A curiosidade é um sentimento genuíno. Eu vi falando aí pro pessoal que trabalha com a gente, né, uns alunos e tal, falei, cara, bota o coração de vocês na parada, entendeu? Faz, porque, porra, acredita naquilo ali. É isso. Porque, cara, a gente trabalha com essas coisas, né, cara? A gente tem que acreditar naquilo ali que a gente tá fazendo. O que a gente faz, assim, não sei se para a saúde, não só como, mas por outros lados, é lutar para que haja uma possibilidade de uma jornada de emprego, de uma profissão, para o cientista. E a gente quer que isso seja valorizado como uma opção de carreira. Imagina, eu sempre associo a ciência com a criatividade. O cientista, para mim, muitas vezes é um ser muito criativo, ele consegue pensar fora da casinha. Mas se você poder trabalhar com isso, né, e dar uma liberdade para essa pessoa, para esse profissional, dar uma condição boa, um salário bom, nossa, esse cara vai viver feliz a vida, porque ele estava trabalhando com curiosidade.
Então a gente nessa nossa missão de popularizar a ciência, de aproximar ela também do grande público, é que é muito legal quando uma criança faz uma pergunta dessa e já pensou, você vai lá contar isso pro seu sobrinho e ele vai chegar na escola e vai falar de musgo. Né, o Indiana Jones falou uma coisa, cara, eu acho que o Indiana Jones moldou uma geração inteira, né? Totalmente, exatamente, cara. Honestamente, Querendo eu ser falava Indiana assim, Jones. cara, isso é legal. O que ele é? Cientista. Professor, cientista. Não, é isso. E na verdade nós estamos aqui também para mostrar para as pessoas o quanto é legal ser cientista. Porque se a gente viveu por conta disso. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na Jordânia, em Petra, velho. Eu me lembro do Bernardo mandando. Você tá onde o Indiana Jones estava, cara. Então, essa é uma dinâmica. Porque quando vocês falam para mim como é lá, cara, dentro da minha cabeça, eu consigo me imaginar lá dentro. Até cair do barco eu achei legal. Foi, velho, é exatamente isso. É legal, mas é legal. Deixa eu contar aqui se é 90 segundos mesmo. Cara, não, e o gelo e não sei o que, e eu fico imaginando, velho, eu quero muito estar lá, velho, porque é uma experiência. E eu tenho certeza que vai ter milhares de pessoas, cara, que vão olhar e falar assim, velho, se eu for cientista, eu posso estar lá também. Porque você não imaginou, Stefan, o Marcelo, que vocês iam estar lá, imaginaram? Nunca. Só que a vida mudou e a ciência possibilitou isso. Imagina o nosso inominável lá, não podemos falar o nome dele. Você imagina sair do Piauí para Antártica? Ele nem é do Piauí, tá ligado? Eu joguei essa, coitado. Ele não é do Piauí, não, cara. Você que não é do Piauí, mano. Eu joguei essa assim, mano. Eu não, Tu é de onde, meu filho? de Brasília. Pô, não, tudo bem. Você imagina sair de Brasília e para Antártica? Do Piauí, não sabe, ele não vai Eu responder? tava falando Piauí, porque eu falei na doida, ele é do Piauí. Tá bom, cara. Olha lá. Gonzalo, ia ser muito legal se eu fosse, não, na verdade minha tia avó veio da Antártica. Vocês estão falando tudo merda aqui. Exatamente. Na verdade, já fui 4 vezes para a Antártica. Eu me especializei em exercício no frio. Cara, não. Mas não é uma coisa fantástica? Eu acho uma coisa fantástica, abrir as possibilidades. Então, a gente tá aqui conversando e talvez tenha alguém assistindo. E se tiver uma pessoa que assistiu e se inspirou, talvez chegue em vocês e fale assim, cara, eu sonho era fazer isso aqui e vai dar certo. E vale a pena falar também que no Programa Antártico Brasileiro não é só o nosso projeto, tem projeto do Nordeste, tem projeto do Piauí, Sul, Exato, Brasil inteiro. do Pernambuco, são quantos? 20 e poucos projetos. Agora, assim, nesse novo edital, foram 29 projetos 29 aprovados. Né? de todos os cantos do Brasil, entendeu? Então é importante isso vir à tona e falar para a população por que estamos fazendo, por que o Brasil investe em fazer pesquisa na Antártica, né? E isso é um dever nosso também como pesquisadores, né? Fazer essa divulgação, né? Esse trabalho que vocês fazem para difundir é um trabalho extremamente importante que a gente faz também. A gente teve a oportunidade de fazer um seminário assim falando sobre o Programa Antártico Brasileiro, o projeto, né? Na Semana Polar Internacional. Então, além do projeto do Briotech, eu participo numa associação, né, que é a Apex Brasil, que trabalha com a parte de divulgação científica da Antártica, do Ártico, enfim. Então, durante o ano, a gente tem vários eventos para divulgação científica, inclusive escolas, instituição de ensino, para fazer essa divulgação, porque é importante que essa informação chegue. Por que o cara estar na Antártica vai mudar a minha vida? E vai mudar a sua vida. Uma coisa que você falou que é legal, recebi no Instagram. Eu sou nada ativo no Instagram, inclusive essa fala que a menina teve comigo me fez mudar um pouco minha concepção. Eu não sou nada ativo, não é por ser contra nem nada, não. É só porque realmente... Não é um hábito. Não é um hábito, exato, né? E a energia e o tempo é curto, às vezes, né? Mas ela virou pra mim e falou, eu queria te agradecer pelo que vocês fazem no Instagram do Briotech, por exemplo, porque eu tenho um sonho de ir pra aí, vocês mostram pra mim que é possível ir aí. E assim, e é isso. Nós somos pessoas comuns como qualquer pessoa que estaria assistindo e etc. Qual que é a diferença? Mas a gente sentou a bunda na cadeira um pouquinho mais tempo para estudar um negócio e que eventualmente isso se pagou. Então, em termos de podermos fazer isso, né? Eu trocaria minha vida de pesquisa, etc., por uma carreira de ficar preso num escritório, etc. Jamais. Porque a liberdade que a gente tem de pensar e executar, etc., lógico, não são mil maravilhas, tem suas problemáticas, como tudo na vida. Mas a gente tem que valorizar a parte legal. Exato. Cara, olha isso. A gente está conversando, a gente está sentado aqui porque a gente pode estar sentado aqui hoje conversando, falando sobre ciência, falando das experiências e etc. Porque dependendo do trabalho que a gente tivesse, a gente já fala, poxa, não, eu tô preso no meu trabalho agora, não vou poder fazer isso, tem que ser daqui a não sei quantas horas, mas daqui a pouco eu tenho que cuidar do meu filho e etc. E tudo mais. A gente consegue organizar uma agenda de acordo também com o tipo de trabalho. Eu acho que
eu acho que deveria ser uma obrigação do cientista fazer isso. Faz ser parte do trabalho do cientista a divulgação. Sim. A gente conversou no nosso primeiro episódio aqui sobre essa questão desse cientista tenista olímpico que ele não conversa com ninguém, os papers que ele produz é lido só por uma pequena elite de pessoas que vão estudar aquilo aí. Eu acho que a gente está errando muito nisso. A ideia é, quando você falou de ir para a escola, que legal é alguém vestido com essas roupas aqui, levar uma roupa dessas, um Mustang para uma criança e fazer ela sonhar. Olha que legal, mostrando umas fotos. Então eu acho que a gente tem que, hoje as redes sociais nos ajudam muito nisso, né? A gente pegou as redes sociais nesse meio do caminho, então é algo que acho que o Otávio há poucos anos também não gostava, eu também não gostava, e eu comecei a perceber o quão importante era essa ferramenta para divulgar as coisas boas, e o Brasil faz muita coisa boa, é uma coisa que a gente tem que valorizar aqui, e nosso papel é continuar apoiando esse tipo de ação. É isso. Eu acho que vocês todos, a gente acredita piamente que a ciência é um diferencial nesse mundo. E que a gente pode ajudar muita gente só oferecendo informação e possibilidade. Eu acho que é isso. Quando a gente senta aqui na frente, é mostrar que é possível. Tá? Nem um de nós nasceu rico, com exceção do Bernardo, que já nasceu bilionário, né? Não, tô brincando, tô de sacanagem. A gente tem várias coisas aqui, então, um cara do Piauí. Não vai rolar. Bota sua touca. Piauí, queremos você aqui. Exatamente, Piauí. A brincadeira era Piauí. Quer dizer que não vai rolar o Cruzeiro? Não vai rolar, eu não não sei, vai, né? Vamos aguardar. De vez em quando ele faz isso, ele do Yacht Club lá. Então, assim. Também não sou do Yacht Club. O cara tem um iatezinho de 96 metros e se velho. pés dá quanto? Uns 20 pés aí, Na próxima expedição vocês podem ir no meu barquinho. Exatamente, fechou. no navio dele, o quebra-gelos que ele vai nos financiar. Mas é isso, hoje a gente encerra. Vamos deixar para os meninos da última. Exatamente. Eu queria, assim, até que uma forma, divulga, se vocês tiverem algum Instagram, essa aqui, fala com o projeto de vocês, porque mais pessoas precisam conhecer. Se quiserem um dia visitar vocês no laboratório na Universidade Católica também, se isso é uma possibilidade ou não, né? Que a gente é de Brasília, então a Universidade Católica está aqui também. Então, manda esse recado para eles. Bem, queria primeiramente agradecer, né, Bernardo e o Otávio pelo convite, né, poder falar um pouquinho sobre isso, agradecer a todo mundo que está assistindo também e deixar algumas palavrinhas, né. Primeiro, nós somos de uma instituição privada e acreditem, instituição privada faz pesquisa de qualidade também, né. Acho que a maioria de nós fomos criados de universidade pública, eu e o Otávio pelo menos fomos, né, mestrado, eu fiz mestrado, o Otávio foi para o doutorado direto, mas nós tivemos essa questão também e assim, nós estamos numa universidade privada fazendo pesquisa de qualidade, junto ao Programa Antártico Brasileiro e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto interessante, né, que também existe esse tipo de coisa acontecendo na universidade privada, e também que fazer pesquisa tem essa questão do interesse. Você é curioso, né, você tem vontade de explorar alguma coisa, não precisa ser na área de biológicas, pode ser na área de exatas, de humanos, o que for, né? Você só tem que correr atrás e buscar esse desejo seu. É um caminho que, lógico, como qualquer outro caminho, tem suas dificuldades, mas ele sempre é extremamente gratificante e valioso. E eu queria deixar também um agradecimento muito especial para o meu grupo, né, de pesquisa e tudo mais, todas as pessoas envolvidas também que sempre apoiaram, seja meus orientadores anteriores, o pessoal do Programa de Ciências Genômicas e Biotecnologia da universidade, que me apoia muito para poder sumir durante um mês, né, fazendo esse tipo de pesquisa, mas também em especial o pessoal do meu grupo, né, que tem apoiado tudo que a gente tem feito. Se a gente aprovou um novo projeto agora, tivemos boas ideias e continuamos galgando novas posições, é porque tem muita gente que não está nesse momento aqui à frente da câmera, trabalhando, e trabalhando muito bem. Literalmente nesse momento. Nesse momento, exatamente. Para a gente poder estar aqui conversando e fazendo novas coisas, tentando trazer essa melhoria para a sociedade, né? Então, queria agradecer a todos aí pela confiança de sempre e dizer que continuem acreditando e apoiando a ciência, né? É isso. Bom, também agradecer aí o Otávio e o Bernardo. O Otávio foi meu professor, aí, meu orientador durante o mestrado. O Bernardo, um grande parceiro, uma pessoa que eu admiro pra caramba, tá aqui com o Marcelo agora, poder falar sobre ciência e falar desse assunto. Antártica é o que me cativa muito, né? Então eu tenho muito orgulho de estar representando o Biotech, representando a Universidade Católica de Brasília,
e poder divulgar isso aí que a gente faz, né? E também estender o agradecimento ao grupo, como eu falei, tem gente agora, nesse momento, trabalhando para poder fazer as coisas acontecerem e já preparando, porque daqui a alguns meses tem mais coleta chegando e o ciclo, né, continua para a gente buscar os nossos objetivos e levar a ciência brasileira à frente, porque isso é o que a gente faz de melhor, né? Fazer ciência. Qual que é o Instagram? Instagram, @briotech_UCB, e aproveitar também para divulgar o Instagram da Apex Brasil, @Apex_Brasil, tá? Que é essa questão de divulgação científica, dessa questão da Antártica, Ártico, enfim, polos. Confere lá, tem as atualizações e serão todos bem-vindos. Sigam. Legal. Marcelo, Otávio, obrigado por mais uma. Com certeza não vai ser a primeira vez que vocês vão estar aqui. A gente quer saber mais dessas histórias. A gente está torcendo para que esses projetos continuem sendo renovados, para a gente inspirar, né? Vocês continuarem inspirando mais pessoas, que esse grupo cresça muito, que os músicos deem muito conhecimento para nós. Agora que eu entendi, Tiraram um pouco do meu cabelo. Agora fez sentido. Você desprezava os musgos, cara. Você achava que era só as plantinhas. Tiraram um pouco do meu cabelo, mas a barba tá intacta. Ele tinha cabelo. Ó, pessoal, vocês por saúde. Cabelo. Eu também depois não Me lembro desse cabelo, velho. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente. Valeu, galera. Em breve a gente volta com mais alguns cientistas, mais algum assunto. E, Só de os novo, top, só os top. Aqui só tem os caras fera. aqui a gente só promete uma coisa, que nunca vai ter coach. O resto sempre vai ter um bom papo. Vai ser sempre os caras fera que sabem pra caramba do assunto. É isso. Sabe que tem o coach antártico? Coach. Caraca, Se tiver um coach antártico, Eu podia ganhar grana com isso aí com vocês, cara. Reduz a sua temperatura. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.